Esse negócio é muito difícil, gente. Esse negócio de... Voltou a gravar, professora. Isso. Tá gravando? Consegui Gente, botar Voltou a gravar. E eu tô falando Apareceu aqui. Tá gravando? Eu tô falando um monte de besteira aqui, que eu não sei mexer. Voltou a gravar agora, professora. Consegui botar Então tá aqui. bom. Então tá tranquilo. Vocês chegaram agora de surpresa na gravação, eu tava aqui chorando, porque direito empresarial é fácil. Difícil é mexer nesse negócio aqui de computador, que isso daqui é muito difícil. Vamos lá, então. Vamos voltar. Direito empresarial na veia. Agora eu quero que vocês estejam muito energizados, com muito Red Bull na mente e chocolate, ou café, para quem consegue tomar café, eu não consigo, porque esse é o tema de ouro de direito empresarial para a prova de defensoria. Eu já falei aqui com o Luiz, gente, se não conseguir terminar todo o conteúdo programático que eu programei para dar para vocês hoje, a gente marca depois uma horinha extra para eu prosseguir, tá? Eu não quero fazer correndo, porque eu acho que prejudica o aprendizado de vocês, tá? Mas se vocês acham que eu tô indo devagar, que eu posso ir mais rápido, só me falar que eu vou mais rápido. Mas eu acho que eu tô no limite da dignidade do concurseiro humano, tá? Se não for, me fala que eu dou uma aceleradinha. Mas esse é o assunto de ouro das provas de defensoria pública, beleza? Desconsideração da personalidade jurídica caiu em vários concursos que eu fiz e vai cair no concurso de vocês também. Com certeza, porque é o tema mais importante. Se não cair diretamente, tangencia vários outros. Vamos lá. Pressuposto básico para entender o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. O pressuposto básico é o princípio da autonomia patrimonial. Princípio da autonomia patrimonial. O princípio da autonomia patrimonial, ele vai estabelecer o quê? Vou só colocar aqui para despertar na hora que terminar a aula, para não me empolgar, né? Ele vai estabelecer aquilo que a gente já viu lá quando a gente estava estudando a teoria da empresa. Por isso tem uma ordem lógica da gente estudar a matéria. A gente viu que não é interessante ser empresário individual, porque o empresário individual não tem o seu patrimônio pessoal, o seu celular, a sua garrafinha, a sua casa, os seus livros, que são bens infungíveis, que valem muito para o indivíduo, não tem o seu patrimônio pessoal protegido em eventual execução em relação ao pagamento de dívidas sociais. Ele não tem essa proteção. Então, isso, gente, isso desestimula o investimento, o aporte de capital no exercício de atividades empresárias, no exercício da empresa. Isso desestimula o empresário. Por quê? Ele vai ficar com medo de colocar o seu dinheiro no negócio e perder todo o seu dinheiro pessoal, da sua família. Então, para proteger o patrimônio pessoal dos sócios, dos instituidores de Eireli, criou-se o princípio da autonomia patrimonial para tipos societários de natureza limitada. O que esse princípio da autonomia patrimonial preconiza? Preconiza que o patrimônio do empresário, ou seja, a gente já sabe o conceito de empresário, o patrimônio do empresário individual, da sociedade empresária, da Eireli, o patrimônio do empresário não se confunde com o patrimônio pessoal do sócio ou instituidor da Eireli. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o patrimônio afeto à atividade empresária, que a gente tem o capital social, né, daquela sociedade. Outra coisa é a conta bancária particular dos sócios, beleza? Então, esse é o princípio da autonomia patrimonial. Esse princípio, ele passou a ser previsto expressamente, gente, no artigo 49A do Código Civil. Abre aí o artigo 49A do Código Civil. Ele passou a ser previsto também pela Lei 13.874 de 2019. Então, se o código vai de meia com de vocês não é de 2020, não vai ter esse artigo, mas atualizem,
olha aí na internet que já está atualizado no Planalto. Mas se o Vadmec de vocês for antes de 2020, não vai ter esses dispositivos lá, beleza? Mas vocês atualizem, vocês podem imprimir, acho que vocês sabem, né? Vocês podem imprimir legislação desde que tenha o código lá no nota de rodapé do Planalto para levar para a prova, né? Na segunda fase. O slide sumiu, gente? Tá todo mundo sem slide? Me dá aqui, tem uma galera falando aqui no chat para mim que o slide sumiu. Para mim tá aparecendo, para vocês não tá aparecendo não? Para mim tá aparecendo normal. Tá? Tá. Bom. Ó, algumas pessoas estão falando que tá aparecendo Para mim normal. sumiu mesmo, professora. Para quem sumiu? Deixa eu fazer um negócio aqui então. Para mim tá aparecendo normal. Vou fazer um novo compartilhamento e vocês me falam, para quem tinha sumido, se voltou a aparecer. Voltou a aparecer? Não? Não, Não, professora. não pra mim ainda. Não voltou. Para mim também não voltou. Tô Eu vou, falando? eu vou sair e entrar para ver se resolve aqui. Tá, obrigada. Vê aí, gente, se saindo e entrando resolve, se vocês conseguem ver. Porque para mim tá parecendo que tá compartilhado. Inclusive, alguns alunos estão tendo êxito, né, na visualização. Eu não sou muito boa nesse troço. Vê aí, me ajuda aí. Alô, TI! Cadê o TI para ajudar a gente que não sabe mexer em computador? Ó, a galera voltou, clica no vídeo dela e volta. Sai e volta, finge que sai e volta. E vê se volta para vocês. Se não voltar, vocês me avisam de novo, tá legal? Ó, uma pessoa falou que tá ok. Então vamos continuar, porque não temos tempo a perder. Vamos lá. Voltou aí, galera? Tudo ok? Que é importante ver os slides para acompanhar a aula, senão fica mais difícil mesmo. No computador não tá, no celular tá. O importante é estar em algum lugar, né? Tá aparecendo, tá acompanhando, então vamos ver. Vamos continuar. Não tá nesse slide 49 mesmo, não. Vai estar no próximo, tá? Vai estar mais à frente. É porque eu já sei de cabeça e eu vou adiantando para vocês. Mas daqui a pouco vai estar lá o 49. Muito bem. Princípio da autonomia patrimonial. O que não tiver no slide e eu estiver falando, vocês vão fazendo aí também nas anotações de vocês, tá? Porque às vezes não tá no slide, mas eu falo informação extra. E aí vocês colocam aí no caderninho de vocês. Muito bem. Vamos continuar. Então, o pressuposto básico é o princípio da autonomia patrimonial, que eu já expliquei para vocês o conceito. Ele passou a ser previsto expressamente no artigo. Não está escrito no slide, então anota aí no caderninho que é importante pra caramba essa informação. Ele passou a ser previsto positivado expressamente no artigo 49A do Código Civil, artigo 49A do Código Civil, e também possui previsão legal, a gente inclusive já falou dele, quando falou da Eireli, quem está ligado aí na aula, artigo 980A, parágrafo 7º do Código Civil. Lembra que a gente já falou? Princípio da autonomia patrimonial, que passou a ser positivado pela Lei 13.874 de 2019, né? A tal Lei da Liberdade Econômica. Então, passou a positivar o princípio da autonomia patrimonial. Então, a autonomia patrimonial é a regra. Exceção à regra, lembra que eu falei? Aluno bom é aquele que sabe. Pergunta exceção, porque para saber a exceção tem que saber a regra. Qual é a exceção a esse princípio da autonomia patrimonial, galera? É o Instituto, nosso querido prova da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a regra é o quê? É a proteção do patrimônio dos sócios ou do instituidor de uma Eireli e dos sócios de uma sociedade limitada. Contudo, pode ocorrer fraude, não é verdade? Pode, por exemplo, um determinado sócio esconder seu patrimônio na sociedade ou a sociedade esconder seus patrimônios, né? Esconder o seu patrimônio social, o patrimônio pessoal do sócio para se proteger. Será que o brasileiro não tem esse jeitinho de fazer essas coisas? Não tem esse negócio de fraude aqui no Brasil?
De vez em quando, né? De vez em quando. Muito bem. Como existe muita fraude, e a gente vai ver aqui vários exemplos, foi criado o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica exatamente para as hipóteses de fraude e para a tutela da boa-fé objetiva. Beleza? Então, a regra, pressuposto básico para a gente entender, é a autonomia patrimonial. Contudo, excepcionalmente, uma exceção à regra é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, falou em desconsideração da personalidade jurídica, galera, tem que escrever 2 palavrinhas mágicas na prova de vocês, que vai estar no gabarito, no espelho de prova do examinador. E se não escrever, vai perder ponto. O que é? Pensou em desconsideração, tem que escrever que ela é excepcional e episódica, momentânea. O que isso significa? Excepcional porque a regra é o princípio da autonomia patrimonial. E episódica, momentânea, significa que aquela desconsideração vai ser aplicada só para aquele caso concreto. Eu não estou acabando com a personalidade jurídica daquela sociedade para sempre. Eu estou apenas... Olha a expressão de prova, hein? Bonita. Estou apenas retirando o véu patrimonial, é brega, mas os doutrinadores falam isso direto. Estou apenas retirando o véu patrimonial da autonomia patrimonial daquela sociedade para aquele caso concreto, de forma episódica, momentânea, para aquele caso. Para os outros casos, eu vou fazer a mesma coisa? Não. Não vou. Ela volta a ter a personalidade jurídica dela protegida. Certo? Beleza? Entenderam? Então, 2 palavrinhas mágicas para desconsideração. Caraca, caiu desconsideração, tem que escrever. Que ela é excepcional e episódica, momentânea. Agora sim, eu posso falar do conceito para vocês, agora que vocês já entenderam. O conceito de desconsideração. A desconsideração nada mais é do que uma forma de alterar o centro de imputação da responsabilidade, ou seja, direcionar uma responsabilidade de pagamento que a priori seria da sociedade empresária ou da Eireli e direcionar para os próprios sócios ou instituidor. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa de errada, tem algo ali estranho. Então, abre essa margem para aplicarmos a exceção. O que significa alterar o centro de imputação da responsabilidade? Significa que uma sociedade empresária tem uma dívida com um credor, está devendo R$1.000 para um credor. O credor não está conseguindo pegar esses R$1.000 daquela sociedade empresária, porque ela não está pagando, ela está falando que não tem patrimônio, está escondendo o seu patrimônio, lá na conta bancária do sócio, para esse credor não achar. O que esse credor vai fazer no caso concreto? Vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica dessa sociedade para ir além da sua personalidade jurídica e pegar na conta corrente do sócio, no patrimônio pessoal do sócio, dinheiro para quitar essa dívida de R$1.000. Entenderam o que é a desconsideração da personalidade jurídica? A gente sai da regra da proteção patrimonial. A gente entra lá naquele dinheirinho escondido para pagar, entendeu? Só que não vai escrever isso na prova, vai escrever bonito. Vai escrever que é um instituto excepcional e episódico, sendo uma exceção ao princípio da autonomia patrimonial e tem por objetivo alterar o centro de imputação da responsabilidade. Olha que bonito. Bonito, né? Tirou 10, escreveu isso tudo, tirou 10. Vamos continuar para outras coisas importantes da desconsideração. Pressupostos para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Aqui eu separo em 2, necessidade e cabimento. Primeiro, necessidade. Eu só vou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica se for necessário a aplicação dessa regra excepcional, né? Se eu não precisar aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, porque eu tenho outros mecanismos mais fáceis de acessar esses bens do sócio,
por exemplo, óbvio que eu vou aplicar esses outros mecanismos, porque a desconsideração é exceção. Eu só vou aplicar ela quando eu não tiver outra regra. Então, existem outras situações em que eu não preciso aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, quando eu tiver uma sociedade em que os sócios já possuem responsabilidade ilimitada. Ou seja, quando eu tiver uma sociedade que os sócios estão vestindo um tipo societário que responde ilimitadamente com o seu próprio patrimônio pessoal, que é o exemplo da sociedade do societário da sociedade em nome coletivo, previsto no artigo 1039 do Código Civil. O tipo societário em nome coletivo, os sócios já possuem responsabilidade ilimitada, ou seja, eles já respondem com seu próprio patrimônio pessoal em caso de não quitação pela sociedade das suas dívidas sociais. Então, veja, se o próprio tipo societário já permite automaticamente eu ingressar no capital pessoal do sócio, será que eu preciso, será que eu tenho necessidade de me valer do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica? Claro que não, porque a própria lei já permite que eu ingresse diretamente no patrimônio daquele sócio. Então, eu não tenho necessidade do Instituto da Desconsideração. Um outro exemplo é o artigo 135, inciso 3 do CTN, que fala do redirecionamento da execução fiscal. Aqui, galera, não precisa saber isso não. Tipo, tributário quase não cai na Defensoria do Rio, assim, cai princípios tributários dentro do Constitucional, mas tributário mesmo como matéria autônoma não cai, graças ao bom Deus pra gente aqui na Defensoria do Rio, que tributário sim é chato pra caramba, empresarial é muito legal, vocês estão gostando aí, no coração verde, tá entrando no coração verde. Então, um exemplo do 135, inciso 3 também, que a própria lei já fala que em caso lá dos administradores da certidão de débito, né, ativa, da CDA, é possível o redirecionamento direto para o patrimônio dos administradores. Então, veja, a própria lei já abre uma brecha para você entrar direto no patrimônio pessoal. Então, nesses casos em que a própria lei já dá uma brecha para ingressar no patrimônio pessoal do sócio, do administrador, eu não preciso me valer do Instituto Excepcional da Desconsideração da personalidade jurídica, beleza? Então, esse é o primeiro pressuposto que eu tenho que analisar, se eu tenho necessidade de utilizar esse instrumento excepcional. Tenho necessidade, tenho uma sociedade limitada, por exemplo, né, o tipo societário limitado ou uma EIRELI, tenho necessidade de me valer da desconsideração, beleza, vou passar a verificar o segundo pressuposto, que é o cabimento, ou seja, eu vou verificar se naquela hipótese, naquele caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E aí eu tenho duas teorias que eu tenho certeza que vocês já escutaram alguma vez na vida sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é a teoria maior e a teoria menor. Nunca entendeu isso? Fica aqui comigo que agora vai entender na marra, tá legal? Vai entender. Vamos lá, quais são os requisitos para aplicar a desconsideração? Depende. Depende do quê, professora? Depende da relação jurídica em jogo. Se eu estou numa relação jurídica de direito privado, onde as partes possuem paridade de armas, né? Uma relação de direito civil, uma relação de direito empresarial, dois empresários, duas pessoas normais negociando, eu vou aplicar a teoria maior. E aí, por isso que eu falei que vai aprender na marra, porque tem macete. Maior por quê, professora? Teoria maior porque existe uma maior quantidade de requisitos, exige uma maior quantidade, um maior número de exigências para aplicar a desconsideração. Quais são essas exigências? Essa teoria maior é expressamente prevista para essas relações de direito privado igualitárias no artigo 50 do Código Civil de vocês. Abre aí no artigo 50 do Código Civil.
Prazer, essa é a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. E ao verificar o artigo 50, vocês podem verificar que ele vai trazer como pressuposto, como um requisito, a demonstração do abuso da personalidade jurídica. Ou seja, de acordo com esse artigo, para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para eu tirar a regra do princípio da autonomia patrimonial, eu vou precisar demonstrar, no caso concreto, comprovar que houve um abuso no uso da personalidade jurídica. Que aquela sociedade empresária está abusando no uso da sua personalidade jurídica. E como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou demonstrar isso de duas maneiras. Por meio do desvio... Ó, a Rayane falou que não está conseguindo ver os slides. Rayane, sai e volta, que aí você consegue ver. Teve uma galera com esse problema. Professora, licença, só uma dúvida. Eu acho que a minha página, não sei se a senhora não mudou ou se a minha página não está mudando. Eu estou naquela princípio da autonomia patrimonial. É isso mesmo? É nessa página Não, que tá? eu estou na teoria maior. Então, eu já saí, voltei e não está mudando para mim. Eu vou sair de novo e vou voltar. Ah, tá bom. Eu aceito aqui. Pode sair e voltar que eu aceito aqui. Quem estiver dando erro, sai e volta que eu aceito aqui, tá? Vamos lá. Então, ó, teoria maior é uma maior quantidade de requisitos. Ela é prevista no artigo 50 do Código Civil e traz a necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica. Tá legal? Abuso da personalidade jurídica. O qual pode ser demonstrado de duas formas. Pode ser comprovado de duas formas. Por meio do desvio de finalidade, ou por meio da demonstração da confusão patrimonial, beleza? Vou mudar de tela, hein? O que significa, essa telinha é boa, hein? O que significa o desvio de finalidade e a confusão patrimonial? O que significa? O desvio, deixa eu voltar. O desvio de finalidade consiste, galera, olha, o próprio nome já diz, é uma finalidade, é uma intenção, é um ato intencional. Finalidade é aquilo que é intencional, né? Você está dirigido por um fim, você tem uma intenção. Então, desvio de finalidade, você está desviando a finalidade certa. Você está com uma fraude, você está desviando da sua intenção normal. Então, o desvio de finalidade consiste na fraude, o uso da personalidade jurídica. Ou seja, nada mais é do que um ato intencional dos sócios em fraudar os seus credores sociais, utilizando a autonomia daquela pessoa jurídica como um escudo patrimonial. Então, tem um dolo, uma fraude, tem um ato intencional de vontade. Professora, a senhora está me escutando? Tô. A imagem está travada para todo mundo mesmo, até para mim aqui também pelo DADPERT, no princípio da autonomia patrimonial. Agora mudou para desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Estão conseguindo ver? Agora eu estou conseguindo, professor. Agora todo mundo está conseguindo, gente? Responde aí. Eu atualizei aqui, o negócio aqui. Foi? Acho que agora foi, ó. O pessoal falando no chat que foi. Show, teoria maior, show de bola. Todo mundo acordado, né? Fiz isso de propósito, pra ver se tava todo mundo acordado. Brincadeira, gente. Não foi de propósito, não, que eu não sei mexer nesse troço mesmo. Mas agora acho que foi, hein? Então vamos lá, teoria maior. Isso daí é pra guardar no coração, hein? Teoria maior e menor, que cai toda hora em prova. Então, desvio de finalidade, que eu acabei de explicar para vocês, passou a ser previsto expressamente no artigo 50, parágrafo 1º do Código Civil. Ó, dá graças a Deus ao legislador, porque agora vocês têm uma cola positivada no código de vocês, caso vocês esqueçam o conceito do desvio de finalidade. O que significa desvio de finalidade? Está lá no artigo 50, parágrafo 1º, que foi positivado, e aí vai de meia contigo, não vai ter, em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, que é a nossa Lei 13.874 de 2019,
tá legal? Então, VAD-MEA com antes de 2020 não vai ter esse parágrafo primeiro, beleza? Então, tem que imprimir essa parte da lei para levar, porque é importante. E, além do desvio de finalidade, que é uma das formas de eu demonstrar o abuso da personalidade jurídica, eu tenho uma segunda forma de demonstrar esse abuso no uso da personalidade jurídica, que é a confusão patrimonial. O que significa confusão patrimonial? O próprio nome já diz, a gente confunde o patrimônio, ou seja, o sócio ou o instituidor, ele não faz uma separação entre os bens que são da sociedade e os bens pessoais. Então, por exemplo, ele usa um carro para fazer os negócios sociais e, ao mesmo tempo, ele usa esse mesmo carro para ir com a família viajar. Ele tem uma mesma conta corrente para os negócios daquela empresa e para as suas contas pessoais. Ele faz uma mistureba enorme do seu dinheiro. Ele não separa o que é patrimônio da sociedade e o que é patrimônio pessoal. Então, tem aqui uma confusão, uma bagunça. E, em decorrência dessa bagunça, o credor não consegue distinguir o que é da sociedade e o que é do sócio. Então, tem que desconsiderar a personalidade jurídica. Não pode o credor ficar prejudicado por causa dessa confusão patrimonial, que é problema do sócio, beleza? E isso também passou a ser previsto, esse Instituto da Confusão Patrimonial, positivado expressamente no artigo 50, parágrafo 2º, tá legal? Parágrafo 2º, que traz um rol de condutas de confusão patrimonial. Mas veja, que importante. O inciso 3 do parágrafo 2º fala outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O que isso significa? Qualquer coisa, né? É um rol aberto. Então, temos aqui uma cláusula totalmente aberta. O rol do artigo 50, parágrafo 2º, portanto, não é taxativo, mas sim exemplificativo. Só traz exemplos do que poderia ser considerado como confusão patrimonial. Mas, no caso concreto, nós poderemos ver se houve ou não uma situação de confusão patrimonial, beleza? Muito bem, vamos adiante. Teoria menor. Teoria menor. Já vimos a teoria maior, que é aplicada às relações igualitárias. Agora vamos para a teoria menor, que é aplicável às relações desiguais. E essa aqui é a que mais cai em prova para a gente. Por quê? Porque na qualidade de defensor público, a gente vai defender pessoas vulneráveis, né? Pessoas com uma certa vulnerabilidade. E a teoria menor é menor por quê? Macetinho. Porque exige menor quantidade de requisitos, menor número de exigências, para facilitar a vida do vulnerável. Então, eu vou exigir menor quantidade de requisitos para comprovar e para desconsiderar a personalidade jurídica. É aplicável nas relações desiguais, como relação consumerista, direito do consumidor, direito do trabalho, direito ambiental, beleza? E de todos esses daqui, quais que vocês acham que é mais importante para a defensoria? A gente atua mais por quem? Trabalhista não cai pra gente. Graças a Deus que eu não sei nada de direito de trabalho. O que cai aqui? Direito do consumidor, né, galera? A gente tem um núcleo de defesa do consumidor aqui na Defensoria do Rio, que é o NUDECOM, e aplica muito, a gente pede muito a aplicação desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Por que menor, professora? Já entendi que menos requisito. Mas que menos requisito? Artigo 28, abre aí, artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Abre, esse é importante, artigo 28, parágrafo 5º, tudo aqui é importante, tá vendo, né? Tudo é importante de desconsideração. Artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Ele vai falar, olha que coisa linda, ele vai falar: também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Ou seja, o que isso significa? Significa que, se a personalidade jurídica da sociedade empresária for por si só um obstáculo ao pagamento, por exemplo, não estou achando o endereço de onde eu posso citar, não estou achando bens para penhorar da sociedade, qualquer obstáculo, posso
pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Posso atingir os patrimônios pessoais dos sócios. Por quê? Porque eu não vou precisar comprovar o abuso de personalidade. Logo, eu não preciso demonstrar, naquele caso concreto, eu, consumidora, não preciso demonstrar o quê? O desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Olha que coisa mais linda da vida para o defensor público falar para o seu assistido, né? Para defender os interesses do consumidor. Consumidor vulnerável, imagina ele ter que provar abuso de personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial, não precisa. Basta ter um mero obstáculo para poder desconsiderar a personalidade jurídica em prejuízos contra o consumidor. Lindo, né? Isso daqui eu sempre acho que vai cair em prova. Sempre acho que vai cair em prova de defensoria, porque essa teoria menor é perfeita, que a gente alega muito na aplicação prática. Outra coisa, deixa eu só ver o chat aqui para ver se está todo mundo conseguindo ver direitinho. Muito bem. Outra coisa, gente, importante. O artigo 28, parágrafo 5º, traz a teoria menor, beleza? Um erro muito comum dos alunos, muito comum. Teoria menor, artigo 28 do CDC, artigo 28 do CDC. Tá errado, tá errado. Por que tá errado? Porque olha lá o caput do artigo 28. Vê o que o caput do artigo 28 fala. Fala para mim, o que ele exige? Ele exige o quê, gente? Fala para mim no chat, quero ver se vocês estão prestando atenção. O caput do artigo 28, não é o parágrafo 5º, não. O caput do artigo 28, ele exige o abuso de personalidade. Então, galera, o caput do artigo 28 traz a regra, que é a teoria maior. Eu não estou conseguindo abrir o chat, mas então vou deduzir que vocês estão me acompanhando, hein? É a teoria maior. Então, a teoria maior, ela vai falar que exige o abuso da personalidade. Então, galera, 28 caput traz a teoria maior. O artigo 28, parágrafo 5º, que traz a teoria menor. Então, quando for citar a teoria menor, pelo amor de santo Deus, não fala 28 genericamente. Tem que falar parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Beleza? Foi? Muito bem. Visto as teorias, né? Vamos passar a ver as modalidades, e foi isso que caiu na minha prova da Defensoria Pública agora, né, no último concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na segunda fase, na banca específica de civil, né? Caiu essa pergunta. A diferença entre as modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. Existem 4 modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. 4 modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. Quais sejam? Primeira, a desconsideração direta comum, que é a que a gente está falando o tempo todo, que é quando o credor da sociedade, ou seja, a sociedade tem uma dívida social, e aí esse credor da sociedade não está encontrando bens na sociedade para conseguir pagar a sua dívida, solver com a sua dívida, e quer ingressar no patrimônio pessoal dos sócios para quitar aquela dívida social, beleza? Essa é a desconsideração direta, comum, corriqueira da personalidade jurídica, que está prevista lá no artigo 50 caput do Código Civil, está prevista também lá no artigo 28 caput do Código de Defesa do Consumidor, tá? Essa é a desconsideração por excelência, a desconsideração direta, quando existe um credor da sociedade. Mas nós temos outras 3 espécies de desconsideração. Temos a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Olha o nome, inversa, vice-versa, ou seja, é o outro lado da moeda, é o contrário da desconsideração direta, vice-versa. Decora isso para não confundir com desconsideração indireta, beleza? Então, vice-versa, é o outro lado da moeda. A desconsideração inversa é o contrário. É quando eu tenho uma sociedade, né? E aí vamos supor que eu sou uma das sócias, tem 3 sócios, eu sou uma das sócias, e eu tenho uma dívida pessoal, uma dívida minha, de coisa aqui da minha casa, nada a ver lá com a sociedade, uma dívida minha, pessoal.
e não paguei essa pessoa. Por quê? Eu coloquei todo o patrimônio meu, pessoal, em nome da sociedade, para fraudar os meus credores pessoais. Sou muito espertinha, né? Fiz isso, aí o meu credor pessoal descobriu que eu fiz isso e vai pedir a desconsideração inversa. Para quê? Para atingir agora não o patrimônio do sócio, mas sim o patrimônio da sociedade. Isso, gente, é muito comum no direito de família. Por quê? Divórcio, né? Divórcio. A gente fala brincando que quando casa é meu bem para cá, meu bem para cá, para lá. Quando separa é o quê? Meus bens para cá, seus bens para lá, não é verdade? O que o amor constrói, o divórcio destrói e os bens juntos, né? Porque... Mas atinge o tamanho da cota, né? Peraí, vamos falar disso aí, calma aí, não é isso que a gente está falando, não estou falando sobre a divisão de cotas, estou falando da partilha dos bens comuns, tá legal? E aí, se aquela cota foi adquirida na constância do casamento, a depender do regime de bens, atinge a cota social do sócio, beleza? Mas não confunde, não. Vamos supor que eu tenho uma partilha, tá? Eu sou casada, né, com um fulano, e o fulano é sócio de uma sociedade. E aí eu sei que durante o meu casamento, ele comprou uma casa em Iguaba, comprou uns 2 carros e comprou, mas sei lá, uma máquina sinistra aí, de alguma coisa. E aí na hora do divórcio, a gente separou, na hora do divórcio, todos esses bens não estão em nome dele, não. Não estão no nome dele. Estão no nome lá da sociedade que ele tem com os colegas dele. Opa, que isso daí não é da sociedade, não. Isso daí você comprou para você. É seu pessoal, é de uso pessoal. E mais, a gente é casado no regime da comunhão parcial. Você comprou durante a constância da união conjugal aqui, da nossa sociedade conjugal. Então, vai ter que ser compartilhado. É um bem comum do casal. Tem que ser partilhado. E aí... o juiz poderia falar o quê para mim? Não pode, senhora, porque infelizmente isso não está no nome dele, está no nome da sociedade e existe o princípio da autonomia patrimonial que separa o que é patrimônio da sociedade com o que é patrimônio do sócio. Vocês gostaram dessa resposta do juiz? Vocês iam gostar? Não iam, né? Porque defensor é reacionário, a gente briga. Não ia aceitar essa resposta. E aí, para impedir essas fraudes que eram muito comuns em divórcios, em partilhas de bem, criou-se o Instituto da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Então, no meu exemplo, o que eu vou fazer? O que eu teria que executar é o patrimônio pessoal do meu ex-marido, do fulaninho. Só que ele não deixou nada no nome dele. Ele botou no nome da sociedade para esconder, da pessoa jurídica. Então, eu não vou executar ele, o bem dele diretamente. Eu vou superar o princípio da autonomia patrimonial para colocar a mão lá dentro do patrimônio da sociedade e pegar o que ele escondeu lá dentro para partilhar comigo. Tá legal? Exige, obviamente, a comprovação de que esses bens não são afetos, ou seja, não são destinados ao uso daquela empresa, daquela atividade, mas sim são utilizados de forma pessoal pelo sócio, pessoa física, beleza? Esse Instituto da Desconsideração, ele é muito importante, como eu disse, para o direito de família e, portanto, ele já era previsto num enunciado 283 do CJF da Jornada de Direito Civil. É antigo. Ainda nem existia nessa época a Jornada de Direito Comercial. Então, ele foi previsto, antes de ser positivado, ele foi previsto, né, jurisprudencialmente, doutrinariamente, no enunciado 283 do CJF. Posteriormente, Oi? Não, o que eu estava falando, assim, claro que a senhora me respondeu também, mas assim, a pessoa só vai atingir o valor que ele colocou lá, não vai ultrapassar esse valor, por isso que eu falei das cotas, é o que pertence a ele. Sim. Se ele deve 100 mil para a pessoa, ele só tem na empresa 50, só vai pegar 50. Sim,
porque você está falando da execução, na verdade, você está falando até da desconsideração direta, eu acho, não é? Da inversa, né? A sua pergunta. Na desconsideração direta, a desconsideração é limitada à sua cota social, a cota que ele possui. Porém, se a pessoa demonstrar que os outros sócios, isso é comum, os outros sócios de má fé também anuíram para ocultar patrimônio, pode superar a cota parte, tá legal? Isso não é difícil, não, da gente comprovar no caso concreto. Porque geralmente sócio é colega, né? É amigo, né? Vamos esconder aqui. Então, se demonstrar fraude expressa, pode superar o valor da cota social. Beleza? Respondida a pergunta? Então, vamos voltar para a inversa para não confundir. A inversa, portanto, inicialmente não tinha previsão legal expressa. Era só uma construção doutrinária e aceita pela jurisprudência. Somente em 2015, no CPC, veja isso, hein? No CPC, não foi nem no Código Civil. No CPC, em 2015, com o novo CPC, no artigo 133, parágrafo 2º, que passou a ser positivado o Instituto da Desconsideração Inversa, falando que aplica-se a esse dispositivo desse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nem explico o que é, só falou que é aplicável, né? E aí, recentemente, a nossa lei também de liberdade econômica, viram como essa lei é importante, né? De 2019, a lei 13.874, incorporou o parágrafo 3º ao artigo 50 do Código Civil e passou a prever expressamente o Instituto da Desconsideração Inversa no Código Civil. Olha lá o parágrafo 5º. Ele vai falar que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial prevista nesse artigo também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou administradores, ou seja, das obrigações pessoais do sócio. Ou seja, é possível vice-versa. Como é possível atingir o patrimônio do sócio para quitar a dívida social, também é possível atingir o patrimônio da sociedade para quitar a dívida pessoal. Beleza? Então, foi positivado recentemente esse Instituto da Desconsideração Inversa no artigo 50, parágrafo 3º. Façam uma remissão desse artigo 50, parágrafo 3º, ao artigo 133, parágrafo 2º do CPC e ao enunciado 283 do CJF, beleza? Façam essa remissão para a prova de vocês. Para finalizar a desconsideração, nós temos ainda 2 outros institutos, que são a desconsideração indireta, e aí por isso que eu falei, não confundo com a inversa, que foi basicamente isso que caiu na prova da gente, para a galera escorregar e confundir indireta com inversa. Desconsideração indireta não se confunde com a inversa. A desconsideração indireta da personalidade jurídica é aquela atinente aos grupos econômicos, ou seja, acontece quando existe um grupo econômico com várias sociedades coligadas, né, entre si, e aí existe uma sociedade controladora que comete fraudes e abusos em nome das sociedades controladas, achando que está se protegendo, porque ela está cometendo em nome de outras pessoas, então está com o seu patrimônio protegido. Não. Se demonstrar naquele caso concreto que houve abuso no uso da personalidade daquela sociedade controlada, é sim possível atingir o patrimônio dela, mesmo que quem tenha feito esses negócios tenham sido as sociedades controladas e não a controladora, beleza? E isso também passou a ser positivado, esse instituto, no artigo 50, parágrafo 4º do Código Civil, que fala que para ocorrer a desconsideração indireta, não basta só comprovar que existe um grupo econômico. Eles são do mesmo grupo econômico, então eu vou entrar contra aquele ali, porque eu tô afim. Não, tem que demonstrar o quê, gente? O abuso da personalidade, porque aplica em regra a teoria maior da desconsideração, beleza? E, por fim, nós temos a chamada desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Falou em desconsideração expansiva, pensei na figura do sócio oculto, aquele que se esconde, aquele que está ali
escondido para não responder por nada, mas que, na verdade, é o verdadeiro gestor daquele negócio. Ou seja, os laranjas, né? Aquelas pessoas que se escondem, né? Uma figura aí que faz muito isso na nossa política, né? Quem será que normalmente temos muito isso no mundo político, né? Podemos ter, né? Talvez, só uma hipótese, não existe na prática. Então, ocorre quando nós temos figuras de sócio oculto, ou seja, pessoas que, apesar de não figurarem expressamente no contrato social formalmente como sócio, a gente consegue demonstrar que são os verdadeiros gestores, sócios daquela sociedade. Se você demonstrar que aquela pessoa não está ali no contrato social como sócio, mas ele que gere todos os negócios, que faz todas as transações em nome da sociedade, você consegue atingir o capital pessoal desse sócio oculto. Essa é a chamada desconsideração expansiva da personalidade jurídica, beleza? Todos entenderam a desconsideração da personalidade jurídica? Se cair na prova de vocês, vai cair isso, tá legal? Professora. Se cair procedimento, é na prova de processo civil. Aí vocês vão aprender lá com o professor de processo civil, procedimento, que passou a ser uma espécie de intervenção de terceiro, se é preciso fazer de forma incidental, pode fazer na ação principal. Isso é processo civil. Aqui é direito material, direito empresarial. Entenderam essa parte? Alguma dúvida? Então, vamos seguir, que tem coisa boa pra frente. Vamos lá. Só uma dúvida, professora. O expansivo não tem positivado, não? É só a teoria? Expansiva é doutrinária e jurisprudencial. Ainda não tem positivado no nosso ordenamento, tá legal? É a única que ainda não foi positivada expressamente no nosso ordenamento. As outras, a indireta, até ano passado também não tinha nada. Foi com a lei 13.874 de 2019, tá legal? E no Código Civil, a inversa também foi em 2019. A expansiva, a gente ainda não tem base legal. É só doutrina e jurisprudência, beleza? Vamos lá. Títulos de crédito, gente. Trouxe aqui uma ementa de títulos de crédito. Eu vou tentar dar hoje aqui para vocês títulos de crédito e deixar uma outra oportunidade, de repente, da gente ver recuperação judicial e falência, porque são duas coisas grandes, assim, então, de repente, eu vou precisar um pouco mais de tempo do que só 1 hora para dar para vocês. Então, vamos focar em títulos, se der, eu dou já recuperação judicial. Senão, a gente marca uma aula extra para eu dar recuperação judicial, porque recuperação é uma aposta minha para as provas, porque a quantidade de pedidos de recuperação judicial que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro é assustadora, né? Por conta da pandemia, muitos negócios estão quebrando, infelizmente, muitos fornecedores não estão conseguindo pagar seus empregados, enfim, tá bem complicado o negócio. Então, é uma aposta de prova, né? Títulos de crédito. Gente, títulos de crédito é muito grande, né? A gente tem uma matéria na faculdade para ver títulos de crédito. Eu selecionei aqui para vocês o que eu acho mais importante e crível de cair numa prova de defensoria pública. E, principalmente aqui, eu vou falar para vocês o conceito, função e classificação por desencargo de consciência. Mas o que é importante mesmo de títulos de crédito são os princípios cambiários, o endosso e o aval. Aval é o mais importante em títulos de crédito para provas de defensoria pública, beleza? Tudo aqui, ó, coração verde, slide verde, vida verde, tudo esperança, tudo focado no coração verde de defensoria, beleza? Então, o mais importante aqui é aval. Mas eu vou falar as outras coisas para vocês por desencargo de consciência. Vamos que vamos. Conceito de título de crédito. O conceito de título de crédito, ele foi encampado e positivado em nosso ordenamento jurídico no artigo 887 do Código Civil. 887 do Código Civil. Ele traz um conceito do jurista Cesare Vivante, né? Bonito, né? Para tirar uma onda com o examinador. Bota lá que é o conceito de Vivante, é um jurista italiano, Vivante. Vai tirar uma onda com o examinador, e foi positivado no artigo 887, que vai falar que título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, e somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos legais. Então, veja, o conceito traz os princípios que nós vamos estudar já já. Porque fala que título de crédito é o documento necessário, ou seja, você precisa ter o documento em mãos, a cártula, princípio da cartularidade,
Ao exercício do direito literal, princípio da literalidade, e autônomo, princípio da autonomia, nele contido. Já vamos ver os princípios, mas já fica com isso na cabeça, que o próprio conceito de títulos traz os princípios cambiários, tá? Qual a função do título de crédito? Professora, é deixar nossa vida mais difícil do concurseiro, ter que aprender esse negócio. Não! Tem uma função o título de crédito no desenvolvimento econômico da sociedade, né? Para a gente desenvolver, tem a sua função. Tem um caráter, galera, de fomento ao desenvolvimento econômico. Ele incentiva a circulação de bens e serviços por meio da transferência do crédito. Eu posso, e isso a gente pensa hoje em dia, é o próprio cartão de crédito, né? A gente vai na loja, passa cartão de crédito, passa cartão de débito, nada mais são do que novas modalidades eletrônicas de desenvolvimento de títulos, né, de crédito. Então, os títulos de crédito, eles permitem uma simples transferência de bens por meio de documento, né? Antigamente era só documental. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, cada vez mais fica virtualizada essa forma de transferência, beleza? Então, essa é a função do título de crédito. É a circulação, a facilitação na circulação de bens, beleza? Classificação de títulos de crédito. Existem algumas classificações, mas eu reputo como mais importante duas classificações. Principalmente essa primeira, que vai ser importante pra caraca quando a gente for estudar o aval, tá? O negócio mais importante de aval aqui que vai ser importante. Vamos lá, classificação. Nós temos, quanto à tipicidade, nós temos os títulos de crédito típicos e os títulos de crédito atípicos. Os títulos de crédito típicos são aqueles que são regidos por uma lei específica, ou seja, existe uma lei regulamentadora daquela espécie de título de crédito. Por exemplo, nota promissória, letra de câmbio. A nota promissória e a letra de câmbio, elas são regidas pela Lei Uniforme de Genebra, a nossa LUG, né? LUG, Lei Uniforme de Genebra. Temos o cheque, que é regido pela lei específica do cheque, a duplicata, que é regida pela lei específica da duplicata. Então, o título de crédito tem uma lei específica que rege ele? Ele é um título típico, porque tem uma lei específica. Beleza, professora, e qual é a repercussão prática disso? Tem uma repercussão prática, não é só para cair em prova, não. Tem repercussão prática. Qual é a repercussão prática? Os títulos de crédito típicos, ou seja, que tem previsão em lei específica, eles são considerados títulos executivos extrajudiciais. Estão previstos lá no artigo 784, inciso 1 do CPC. E qual a importância disso, galera? O que eu posso fazer com título executivo extrajudicial? Direto, sem ação de conhecimento. Eu posso entrar direto com uma ação de execução autônoma, porque eles têm força executória. Olha que coisa mais linda! Tem força executória, não preciso de um procedimento de conhecimento para demonstrar que aquilo é verdade. Ele tem força executória. Então, eles são muito mais fortes, beleza? São títulos executivos extrajudiciais. E, professora, eu aplico para ele as regras do Código Civil? Aplica subsidiariamente. Veja, eles não têm uma lei própria. Se eles têm lei própria, eu vou aplicar primeiro o Código Civil e depois a lei deles? Claro que não, né? Eu vou aplicar primeiro a lei deles. No que a lei deles for omissa, eu aplico o Código Civil. Isso está previsto, inclusive, expressamente no artigo 903 do Código Civil, tá legal? A aplicação somente subsidiária do Código Civil em relação aos títulos típicos, beleza? Agora, os títulos atípicos. Nós temos também títulos de crédito atípicos, que são títulos que não possuem uma regulamentação em lei específica, que podem ser criados livremente por particulares. Eu estou aqui com a Fernanda numa conversa, aí eu vou fazer um título de crédito para ela do jeito que eu quero, mas eu vou preencher os requisitos do Código Civil. Não existe uma lei específica, nem um nome específico, mas eu quero fazer. Eu posso? Posso fazer, desde que eu cumpra os requisitos do Código Civil, já que ele não tem uma lei específica. Mas esses títulos que não têm uma lei específica, que são regidos pelo Código Civil, né, que são mais informais, eles não possuem
um atributo que é essencial, que é o atributo da executoriedade. Ou seja, eles não são títulos executivos extrajudiciais. Eu não posso entrar com uma ação autônoma direto, tá? Eu tenho que entrar com uma ação... Vamos lá, galera, processo civil. Vou ter que entrar com uma ação... Não é de conhecimento, é uma ação, só tem um documento... Monitória, muito bem. Estrelinha de coração verde para vocês, estrelinha verde, coração verde. Isso aí, uma ação monitória, porque eles não possuem força executória, beleza? Muito bem. E a segunda classificação, que é importante por desencargo de consciência, mas essa eu acho que não cai para vocês não, porque já é mais profundo, é a classificação quanto à causa. O título de crédito ele pode ser não causal, ou seja, abstrato, ou ele pode ser causal. O título de crédito não causal, abstrato, é a regra, tá legal? É a regra. O que significa um título de crédito não causal ou abstrato? Significa que, para a criação daquele título de crédito, não importa a causa que lhe deu origem, ou seja, pouco importa o negócio jurídico de direito material a ele subjacente. Lembra, o título de crédito, ele nada mais é do que uma concretização de um direito material subjacente, certo? Eu vou consolidar ali uma forma, de repente, de pagamento de alguma coisa que eu fiz, de algum contrato, de alguma relação jurídica de direito material. Nos títulos de créditos abstratos, não causais, pode ser qualquer negócio jurídico subjacente, pouco importa. A maioria é assim, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, todos são títulos de créditos não causais, pouco importa a causa. Contudo, existe um título de crédito que a sua legislação específica diz que só pode ser criado, só pode ser emitido, criação é sinônimo de emissão do título de crédito, quando tiver como negócio jurídico subjacente um contrato de compra e venda ou prestação de serviço mercantil. Que título é esse? A nossa duplicata. Então, a duplicata é o exemplo que eu tenho aqui para vocês, mais importante, de um título de crédito causal. Por que causal? Porque a causa atinente, inerente do negócio jurídico de direito material subjacente é delimitada pela lei. Não pode ser para qualquer negócio, mas somente para uns negócios com uma causa específica, condicionados àquela situação. Isso, no caso da duplicada, é previsto expressamente no artigo 1º da lei de duplicata, que é a lei 5.474 de 68. Agora vamos passar para as partes importantes de títulos de crédito, beleza? O que a gente falou até aqui não tem grande relevância para a prova de defensoria, tá? Agora sim que o negócio começa a ficar legal, importante. Princípios cambiários. Princípios cambiários. O artigo 887, conforme a gente já viu aqui, traz o conceito, né, do jurista italiano Cesare Vivante, e esse conceito fala que o título de crédito é o documento necessário ao direito literal e autônomo nele contido. Olha uma coisinha que eu fiz aqui no slide, botei todo coloridinho. Ah, porque a professora gosta de carnaval. Eu gosto de carnaval mesmo. Fiquei sem viver carnaval uns 3 anos estudando, mas eu gosto de carnaval. Mas não foi por esse motivo que eu botei tudo colorido, foi pela memória visual. Cara, isso é muito importante pra gente. E às vezes eu falo a gente concurseiro, porque até pouco tempo atrás eu estava igual a vocês, concurseira, né? Então, isso é muito importante pra galera que tá fazendo concurso, pra gente que fez concurso, que faz concurso. Eu, por exemplo, eu tinha marca-texto de várias cores, várias canetinhas marca-texto de várias cores, aqui, ó, para vocês verem que não é mentira, várias cores. E aí, eu marcava cada matéria, grupos de matéria, com uma cor específica, porque minha memória visual alertava muito na hora da prova para aquilo. Por exemplo, civil, processo civil, empresarial, consumidor, eu marcava sempre de amarelo. Processo penal, criminologia, execução penal, marcava sempre de azul.
Direitos Humanos, Constitucional, Administrativo, vê que é separado por banca da Defensoria do Rio, né? A ação sempre pulsou aqui pela Defensoria do Rio. Banca 3 eu marcava com um marca-texto rosa. Por que isso, professora? Coisa de maluco, né? Não. Por quê? Porque quando eu marcava as súmulas lá no final do código, cada súmula é um assunto, né? Vai achar o assunto na hora da prova. Vai achar o assunto na hora da prova. É um desespero absurdo. E aí, ela marcadinha, eu já ia pela cor. Porra, isso daqui eu sei que é da banca 1, isso daqui eu sei que é da banca 2, isso daqui eu sei que é da banca... Cara, confia em mim, isso ajuda muito na hora da prova, assim, você perde bem menos tempo e, além disso, a marcação por cores, existem estudos científicos sobre isso, ajudam na nossa memória, tá? Não foi tempo perdido, foi tempo de dica, de estudo. Então, aqui eu usei essa tática com vocês, ó. Dentro do conceito, e aí eu já sugiro que vocês façam isso, hein? Pega essas palavrinhas no artigo 887 e marca com essas, não necessariamente com essas cores, mas com cores necessário nele contido com a mesma cor, para vocês saberem que se trata do mesmo princípio, tá legal? Ó, aqui nesse conceito, eu já comentei com vocês que traz os princípios dos títulos de crédito. E os princípios, eu coloquei cada qual de uma cor. O princípio da cartularidade é o princípio segundo o qual o título de crédito, para o exercício do direito nele contido, deve ser apresentado na sua posse original, ou seja, para o exercício do direito creditício, eu preciso da posse do documento original, ou seja, eu preciso estar em posse daquele documento. Eu não posso estar, por exemplo, com uma cópia autenticada do documento, porque a cópia autenticada do documento não tem força executória. Por exemplo, uma cópia autenticada de um título, eu não poderia entrar com uma ação de execução, eu teria que entrar com uma ação monitória, porque ele não tem força de título, beleza? Isso é muito importante. E aí eu pergunto para vocês um negócio, gente. Beleza, professora, a regra, então, princípio da cartolaridade, o direito mencionado no papel somente poderá ser exercido, portanto, mediante a posse do documento, que é um documento necessário ao exercício do direito nele contido. É o que está escrito em azul ali no artigo. E aí eu pergunto para vocês. Vocês já ouviram falar em títulos de créditos eletrônicos? Isso eu acho que talvez, se vier um examinador mais carrasco em direito empresarial, possa perguntar. É o Bitcoins? Não, aí tu foi profundo pra caramba, hein? Isso daí é do mercado de ações, isso daí, hein? Ah, tá. Mexe com o mercado de ação, Bitcoin, aí já é muito difícil. Mas o Bitcoin não deixa de ser um título virtual, tá? Não deixa de ser. Mas título eletrônico que eu estou falando aqui é, por exemplo, os títulos que a gente já conhece de forma eletrônica. Por exemplo, a duplicata virtual. Vocês já ouviram falar em duplicata virtual? Nunca ouvi, professora. Tudo bem, nunca estudou direito empresarial, nunca ouviu mesmo falar em duplicata virtual. Não tem problema, ouviu agora. São exemplos de títulos de crédito virtuais. Existem. Por quê? Porque antigamente só podia exercer com a posse do título, porque a gente não tinha os sistemas eletrônicos de globalização e de informática tão avançados como nós temos hoje. Com o avanço da economia de massa em uma sociedade extremamente globalizada e tecnológica, os títulos virtuais viraram uma realidade fática que mitigam, portanto, o princípio da cartularidade. Então, é totalmente possível hoje em dia a existência de títulos eletrônicos no computador, que a gente vai certificar como? Com assinatura digital, com criptografia. Então, existem formas seguras de termos títulos de crédito virtual eletrônico. E a doutrina fala que é sim possível a existência desses títulos, que são apenas uma mitigação ao princípio da cartularidade, com base, isso é importante, no artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil. O artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, vai falar o seguinte: o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados no computador ou em meio eletrônico. Então, a doutrina
pega esse artigo que está dentro do capítulo lá de títulos de crédito e fala, já que o título pode ser criado com base em caracteres eletrônicos, em meio eletrônico, é sim possível, o legislador já abriu uma brecha para fazermos os títulos eletrônicos. E para consolidar esse entendimento, porque a doutrina dos velhos lá, dos antigos, não queria aceitar, não. Mas para consolidar esse entendimento, a doutrina moderna fez o enunciado 462 do CJF, 462 do CJF, que é da jornada quando ainda era comercial junto com direito civil. Então, é da jornada de direito civil, tá legal? 462, que fala que os títulos de crédito podem ser emitidos eletronicamente mediante assinatura com certificação digital. Beleza? E aí, para ter a cereja da cereja do bolo, em 2018, nós tivemos o advento da Lei 13.775 de 2018, 13.775 de 2018, que passou a prever expressamente o Instituto da Duplicata Virtual, da duplicata eletrônica, beleza? Então, caiu alguma coisa de título de crédito eletrônico, vocês têm que falar que é sim possível, com o advento da economia global, com o avanço dos meios tecnológicos, as relações jurídicas estão cada vez mais concretizadas eletronicamente, tendo amparo nesses dispositivos todos que eu mencionei para vocês, beleza? Muito bem, vamos agora para o princípio da literalidade. O princípio Professora, da literalidade... Oi. Qual o número da lei, por favor? 13.775 de 2018. Tá bom, obrigada. 13.775 de 2018, beleza? Muito bem. Professora, voltando rapidinho, a senhora falou 462 jornada, aí eu não consegui copiar. CJF, é jornada de direito civil. Ah, ótimo. Só uma dica, aqui a jornada de direito comercial são novas, então só tem até o número 90 e pouquinho, 101, 102. Se eu falar um número grande, a partir de 200, é sempre jornada de direito civil, tá legal? Perfeito. Isso vale para várias coisas aí, para a vida aí de vocês. Se caiu um número, vocês não sabem se é jornada de direito civil ou comercial, se for acima de 200, com certeza é civil, tá? Mas é o 462 de direito civil. Vamos lá, princípio da literalidade. O princípio da literalidade, gente, é o que está de vermelhinho aí no nosso slide. Nada mais é do que o seguinte: só vale o que tiver escrito literalmente, expressamente no título de crédito. Eu não posso fazer negócios em documentos em apartado e querer vincular as pessoas daquela relação cambiária. Não vai valer. Só vale o que está escrito expressamente no título de crédito. Qualquer menção extracartular, ou seja, fora do título, não é oponível às partes da relação cambiária. Esse princípio existe para dar segurança jurídica às pessoas envolvidas naquela relação. Porque a gente já viu que o objetivo dos títulos de crédito é a circulabilidade, é circular, certo? Então, se vai ficar circulando, por exemplo, um cheque, né? É o título que a gente tem mais... os mais antigos que nem eu, né? Porque os mais novos nem viram cheque na vida. Mas quem é mais antigo assim que nem eu, o cheque, por exemplo. O cheque a gente pode passar para frente, né, para outras pessoas. E aí, na data do vencimento, vai lá no banco para pegar esse cheque. Imagina se eu faço negócio, não, eu paguei parcialmente essa parte, vou escrever aqui no documento, mas deixa o cheque aí como tá. Quando você quiser lá dar baixa no cheque, você fala que eu já paguei essa partezinha, tá legal? O banco vai aceitar isso, que você já pagou essa partezinha, porque você convencionou isso com a pessoa, por mais que tenha escrito em outro documento? Não. Por quê? Só vale o que está escrito no título, beleza? No caso do cheque, obviamente, a gente não pode pagar parcialmente, porque quem vai pagar é o banco sacado, mas foi só um exemplo para vocês entenderem o princípio da cartularidade. E em relação ao princípio da cartularidade, eu trago aqui para vocês o cheque, que é um exemplo, que é o cheque pós-datado ou pré-datado, como vocês preferirem. Eu não sei se todos aqui conhecem cheque,
Mas é muito comum na nossa prática corriqueira do direito consumidor e nas relações privadas, a gente pegar o cheque e colocar com data futura. Vocês já viram isso? Isso é muito comum. Isso, teoricamente, é um jeitinho brasileiro, tá? É um jeitinho brasileiro. Por quê? Porque o cheque, galera, é uma ordem de pagamento à vista. Olha que engraçado, né? E a maioria dos cheques a gente bota para data futura, mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, se eu tenho um cheque, vamos supor que a Tamires me deu um cheque porque ela comprou alguma coisa minha e me pagou algum cheque lá de R$100. E aí eu cheguei para ela e falei assim, Tamires, você quer pagar quando? Quando que é melhor para você? Ela, professora, eu só recebo no dia 20. Eu falei, então bota aí dia 20 pro cheque. Bota aí dia 20/9. E aí a Tamires vai e bota dia 20/9. Isso a gente chama de cheque pós ou pré-datado. Mas veja, o artigo 1º e o artigo 3º da lei do cheque, que é a lei 7.357, lei 7.357, e o artigo 32, mais especificamente em relação a isso que eu vou falar agora, o artigo 32 da lei do cheque. Perdeu o número da lei? Joga lá no Google lei do cheque que vai aparecer. Artigo que vocês têm que lembrar é o 32. Fala que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, olha, vamos fingir que eu sou sacana, hein? Só para fins didáticos, para aprender. Peguei o cheque da Tamires, que é pro dia 20/9, que ela escreveu lá pro dia 20/9. Peguei esse cheque e falei, caraca, eu sei que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Vou lá no banco depositar esse cheque que eu tô precisando de uma grana. Vou lá no banco, apresento o cheque para o banco. O banco é obrigado a me pagar esse cheque hoje? Vamos supor que hoje é um dia útil, né? O banco vai ser obrigado a me pagar o cheque hoje, em agosto? Sim ou não? Tchan, 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 tchan. O que está no artigo 32, galera? Sim! Sim, é vai obrigado pagar. a pagar hoje. Se tiver fundos, que se não tiver fundo, vai voltar. É aquele cheque famoso, né? Que volta sem fundo. Não vai pagar porque não tem fundos na conta da Tamires. Mas se tiver fundos, se tiver R$100 na conta da Tamires, o banco é obrigado a me pagar hoje. Eu apresentando hoje. É obrigado, porque o título é um título à vista. Tá no artigo 32 da lei do cheque. Mas, pô, professora, sacanagem isso daí que tu fez, hein, professor? Pô, sacanagem. Tu criou o que na Tamires? Uma legítima expectativa de que você só iria depositar esse cheque no dia 20 de setembro. Pô, e a boa fé, professora? Sacanagem, não gostei, não. Muito chato esse negócio de direito empresarial. Não é chato. Por que não é chato? Porque temos, nesse caso concreto, uma violação da legítima expectativa gerada na outra parte, no princípio da boa-fé e da tutela da confiança. Adoro essa parte de direito civil. E da tutela da confiança. Isso gera o quê, gente? Isso gera o quê? Dano moral. Muito bem. Se eu apresentei de má fé o cheque em data anterior àquela prevista na cártula, o banco é obrigado sim a me pagar, porque é uma ordem de pagamento à vista. Porém, devido ao princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança nas relações negociais, a súmula 370 do STJ, súmula 370 do STJ, prevê que, nesse caso concreto, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Olha que coisa linda para cair numa prova, né? Se eu fosse examinadora, eu acho que eu botava alguma coisa assim na prova. Essa súmula eu acho muito linda. E aí ia misturar direito civil com direito empresarial e o princípio da boa-fé objetiva, que é muito importante para a Defensoria Pública, beleza? Muito bem. Para terminar essa parte dos princípios, vamos falar sobre o princípio da autonomia. Princípio da autonomia, gente, significa que o título de crédito é autônomo em relação à obrigação de direito material a ele subjacente. Ou seja, o título de crédito, ele inaugura uma nova relação de direito, que é uma relação cambiária. Beleza? Tem lá a relação de direito civil, de direito material, por exemplo, um contrato de compra e venda. Eu fiz um contrato de compra e venda e para
documentar esse contrato de compra e venda, o pagamento desse contrato, eu fiz uma nota promissória. Veja, essa nota promissória, ela se originou com base no contrato de compra e venda, mas ela deu origem a uma nova relação jurídica, que é uma relação jurídica cambiária, que não se confunde com o contrato de compra e venda. São dois documentos diferentes, certo? Um da relação de direito civil, para documentar aquele contrato, e outra da relação de direito cambiário, muito provavelmente para documentar a forma do pagamento. Beleza? Muito bem, esse é o princípio da autonomia. E do princípio da autonomia derivam dois subprincípios, que são os princípios da abstração e o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais em face do terceiro de boa-fé. Aí meus alunos da graduação falam, caraca, professora, vou ter que decorar esse palavrão todo desse princípio grande pra caramba. Gente, é melhor um palavrão desse grande pra caramba do que uma palavra pequenininha em latim que te pergunta e tu não entende nada. Porque esse princípio grande pra caramba, se tu parar pra ler, tu vai entender o que ele significa. Agora, se eu pergunto pra vocês, sei lá, o que significa, vamos ver um negócio difícil aí de direito penal e de direito civil, uma expressão, fala aí o que é a pluriparentalidade. Se tu não sabe, cara, fica desesperado. Pergunta de direito penal, uma expressão de criminologia, né? Fala aí sobre a criminologia queer. Se tu não sabe, tu não tem o que fazer, tu vai correr para onde? Não corre, né? Chora. Aqui não, aqui se tu parar para pensar e analisar, o princípio é grande, mas dá para eu entender o que significa. O que significa esses princípios, professora? O princípio da autonomia deriva o princípio da abstração. O título de crédito, ele foi feito para circular, certo? Já falei para vocês que o objetivo dele é circular. E qual é a forma de circulação do título de crédito por excelência? É o endosso, tá legal? Endosso é a circulação, é a forma de transferência do título de crédito, beleza? Um endosso. Beleza, fiz um endosso, transferi o título de crédito. Quando eu transfiro o título de crédito, opera-se o chamado efeito da abstração. Então, quando eu faço a transferência do título de crédito mediante endosso para outra pessoa, está se operando o efeito da abstração. E também se opera o princípio que deriva da abstração, o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais em face de terceiro de boa-fé. Professora, eu não entendi nada. Calma aí, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou contratar o João para pintar aqui o meu quarto de estudo, né? João, eu quero que você pinte. Quanto que você cobra aqui para pintar isso tudo aqui, João? Eu vou cobrar R$300. Beleza, cobrei R$300. João, vou te pagar com 3 cheques, tá? Que tá apertado. Vou pagar com um cheque para hoje, outro cheque para setembro, outro cheque para outubro. Pode? Pode sim. Beleza. Fiz um contrato de prestação de serviço de pintura, certo? João veio hoje, pintou uma parte aqui, não conseguiu terminar. Eu dei os cheques para ele. Um cheque para hoje, outro para setembro, outro para outubro, de R$100 cada. João sumiu. E não voltou para pintar o resto do quarto. Eu posso sustar esses cheques? Eu posso deixar de pagar esses cheques que eu dei para João? Depende. Depende do quê? O cheque ainda está com o João. Quem foi lá depositar na data do vencimento ou até antes foi o João. Se está com o João, eu posso sim opor exceções pessoais. Por quê? Porque não se operou o efeito da abstração, porque o cheque não circulou para outra pessoa. Continua com o credor originário da mesma relação jurídica de direito material. Mas vamos supor que o João estava devendo dinheiro lá na padaria da Maria. E aí usou os cheques para quitar o débito lá na padaria da Maria. Falou, aqui, Maria, aqui os R$300, estou endossando para você. Maria não sabia nem da minha existência. E aí a Maria foi lá e depositou o cheque para o banco pagar. Eu posso falar que eu não vou pagar porque o João não pintou meu quarto para Maria? Ou a Maria tá de boa fé, não tem nada a ver com isso?
Maria está de boa fé, não tem nada a ver com isso. E como o título circulou por meio do endosso, operou-se o efeito da abstração e, portanto, o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais. Ou seja, a exceção pessoal que eu poderia alegar, que é a ausência de prestação do serviço de pintura, eu não posso alegar em face do terceiro de boa-fé. Beleza? Viu como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Mas se o cheque continuasse com o João e ele que fosse depositar, eu poderia alegar exceção pessoal? Sim. Por quê? Porque não se operou o efeito da abstração. Então, eu posso alegar a exceção pessoal. Show? Muito bem. Endosso, galera, endosso. O endosso, como eu falei aqui para vocês, nada mais é do que uma declaração cambial eventual. Por que eventual? Porque ela é facultativa. Eu posso ou não transferir o título de crédito. Eu não sou obrigada. Então, não é coercitiva e nem obrigatória, é eventual. Então, uma declaração cambial eventual, na qual o endossante transfere o título de crédito para o endossatário. Lembra, endossatário é o beneficiário, macetinho do ário. Endossatário é o beneficiário, é quem está recebendo. Endossante é aquele que está endossando, está dando o título de crédito, está transferindo, beleza? Então, quando o endossante transfere o título de crédito para o endossatário. O endossante que está transferindo aquele título de crédito, ele possui responsabilidade solidária e de regresso. O que isso significa, professora? Vamos supor esse exemplo aí que eu trouxe para vocês no slide. Nós temos uma cadeia de endosso, A, B, C, D, E, F. Nós temos todas essas pessoas aí na cadeia de endosso, A, B, C, D, E, F. A endossou para B, B endossou para C, C endossou para I e assim sucessivamente. A responsabilidade solidária significa que F é o último na cadeia, ele que está segurando o título, tá? Ele é o último. F pode olhar para trás e falar: ah, eu vou cobrar de quem eu quiser. Eu posso cobrar de E, de D, de C, de B, de A, tanto faz. Vou cobrar de quem? De quem eu sei que vai ter dinheiro para pagar, não é verdade? Vou cobrar de quem eu sei que vai ter dinheiro para pagar. Pô, o D tem dinheiro que eu sei, então vou cobrar de D. Bate lá. D, quero que você me pague esse título de crédito. D é obrigado a pagar esse título de crédito? Sim, porque a responsabilidade é solidária. Todos eles são obrigados a pagar para os futuros. Mas aí D fala, pô, sacanagem, cara. O C que me passou esse troço aqui. E o B tinha passado para ele antes e o A tinha passado para ele antes. Eu quero o regresso. E aí D pode também, depois de pagar, olhar para trás dele e entrar com uma ação de regresso em face dos endossantes anteriores. E aí eu pergunto para vocês, D pode cobrar de E? Se ele quiser, em regresso? Claro que não. Por quê? Só pode cobrar dos anteriores e nunca dos posteriores. Beleza? Essa regrinha está prevista no artigo 15 e no artigo 47 da Lei Uniforme de Genebra. Ah, professora, muito complicado esse negócio. Eu acho que isso não cai em prova de defensoria, mas vocês precisam saber, pelo menos, que a responsabilidade no endosso é solidária e de regresso. Esse exemplinho que eu trouxe aqui para vocês é para tentar explicar, para não decorar e sim entender. Não está conseguindo entender? Decora no coração só essa parte aí, que é o que é importante, tá legal? Muito bem. Aqui estão os dispositivos legais atinentes que eu mencionei para vocês, que eu trouxe no slide para vocês lerem depois, tá? E aqui uma parte também interessante, que são as diferenças entre a circulação do crédito mediante endosso e a circulação de crédito mediante cessão de crédito, que é o Instituto do Direito Civil, certo? Bem, em primeiro lugar, tá tudo no quadrinho, não precisa anotar. Depois vocês olham no quadrinho que esse slide é de vocês. Ó, o endosso. O endosso é um instituto do direito cambiário. Então, em relação à circulação do título por endosso,
vigoram os princípios cambiários, certo? Se é um instituto de direito cambiário, vigoram os princípios cambiários. E dentre os princípios cambiários, nós sabemos que nós temos o princípio da literalidade, que fala que só vai servir o que tiver escrito expressamente no título. Então, eu pergunto para vocês, eu posso fazer um endosso em um documento extracartular, em um papel fora do título? Não. Esse endosso vai ser nulo. Por quê? Porque o princípio da literalidade impõe que o endosso seja feito no próprio título, porque só vale o que está escrito no título. Então, enquanto a seção de crédito, que é o Instituto do Direito Civil, ela não é regida pelos princípios cambiários e, portanto, pode ser feita por meio de documentos em apartado, o endosso não. Só pode ser feito no próprio título, beleza? Outra diferença, princípio da autonomia. A gente já viu que vigora no direito cambiário o princípio da autonomia. Então, se o título de crédito circulou mediante endosso, vai se operar aquele efeitinho que eu ensinei para vocês agora, que é o efeito da abstração. E, portanto, eu não posso alegar exceções pessoais em face do terceiro de boa-fé. A cessão de crédito não tem esse princípio da autonomia. Então, se o título circular mediante cessão de crédito, aí ferrou. Aí as exceções pessoais podem ser alegadas a qualquer momento, porque elas vão contaminar o título. Não tem princípio da abstração. Não tem aqui o efeito da abstração. Outra diferença essencial, o endosso parcial é nulo. Não posso transferir só metadinha do título. Não posso, porque isso traria uma insegurança jurídica. Não tenho como eu rasgar o título e dar uma parte para cada pessoa. Então, o endosso parcial é nulo. Isso está previsto no artigo 12 da Lei Uniforme de Genebra. A cessão de crédito, como pode ser feita em um documento separado, é possível sim de ser parcial. Então, a cessão de crédito pode ser parcial e o endosso parcial é nulo. E, por fim, responsabilidade da pessoa que está transferindo o título. A responsabilidade civil do endossante, nesse caso a gente acabou de ver, ele responde tanto pela existência, ou seja, aquele título realmente existe, é válido, não foi inventado, quanto pela solvência, ou seja, pelo seu pagamento. Lembra que a gente acabou de ver? F olha para trás, pode cobrar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa de trás vai responder pelo pagamento. Na cessão de crédito é diferente. Na cessão de crédito, o cedente só responde pela validade, pela existência. O cedente não responde pelo pagamento do título, beleza? Essas diferençazinhas não tem como. Não, assim, você pode entender com base nos princípios, mas vocês vão ter que decorar que um responde pela solvência, o outro não. Isso é decorar mesmo, que está na lei, tá legal? E, por fim, em relação ao endosso, nós temos duas espécies de endosso. Nós temos o endosso próprio e o endosso impróprio. O endosso próprio é o endosso por excelência. É aquele que está previsto lá no artigo 14 da LUG, da Lei Uniforme de Genebra. O artigo 14 fala que o endosso transmite todos os direitos emergentes da letra de câmbio, que é o título de crédito. Então, o endosso próprio é aquele que transfere a titularidade daquele título de crédito, beleza? Ao passo que o endosso impróprio é considerado impróprio porque, nesses casos, o endossante não está transferindo a propriedade, mas apenas um direito sobre aquele crédito. Eu não estou transferindo a propriedade, por isso que ele é impróprio, porque o certo e o normal é que o endosso transfira a propriedade. No endosso impróprio, eu vou transferir só um direito. Que direito é esse? E aí eu tenho duas modalidades. Eu tenho o endosso mandato, que está previsto no artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra, que é uma mera procuração, ou seja, eu estou transferindo os poderes de cobrança. Então, vamos supor, eu tenho um título de crédito, mas eu não tenho tempo de cobrar. Dá muito trabalho cobrar, eu tenho que protestar o título para entrar com uma ação de execução. Ih, dá muito trabalho, não quero fazer isso não. Eu sei que os bancos fazem isso. Então, eu vou fazer um endosso
mandato, para que o banco não seja proprietário do título. Pô, o dinheiro é meu. Ele vai ser tão somente a pessoa com procuração para cobrança daquele título. Beleza? Então, o endosso mandato, eu estou transferindo somente a possibilidade de cobrança, mas o título continua sendo meu. Eu sou a titular do título. Beleza? E a outra modalidade é o endosso calção. O que é calção, galera? Calção nada mais é do que uma garantia, certo? Então, às vezes, eu posso fazer um contrato de compra e venda com alguém. Eu fiz um contrato de compra e venda com alguém e eu não tenho dinheiro, não tenho um bem imóvel para dar em garantia. E aí eu falo, pô, eu tenho um título de crédito que vai vencer no futuro, que é alto, posso te dar ele em garantia desse negócio aqui. Ah, então tá bom. Se eu pagar, você me devolve o título. Se eu não pagar, o título passa a ser seu, beleza? Beleza, é uma garantia. Eu não estou transferindo automaticamente a propriedade daquele bem, mas apenas se eu não pagar. É uma garantia do pagamento de algum negócio. Esses dispositivos, esses endossos, né, impróprios, estão previstos tanto no artigo 18 quanto no artigo 19 da LUG, beleza? Muito bem. Aqui eu trouxe slide para vocês com cada um deles, tá vendo? Do endosso mandato. Em relação ao endosso mandato, a responsabilidade no endosso mandato é óbvio, gente, que a responsabilidade é do proprietário. Eu só dei para o banco os poderes de cobrança. Mas o banco poderá ser responsabilizado se ele exorbitar os seus direitos de cobrança, certo? Então, por exemplo, ele fez um protesto de um título que ainda não venceu. Pô, ele não podia fazer isso. O título ainda não venceu, então ele não poderia ter feito protesto. Então, quem exorbitou os direitos de cobrança foi ele, não fui eu. Ele que fez coisa errada, não fui eu. Então, nesse caso, quem vai responder em eventual ação de responsabilidade civil vai ser o banco. Isso está na súmula 476 do STJ e no artigo 8º da LUG, beleza? Que o endossatário mandatário, ou seja, aquela pessoa que tem procuração para cobrar o título de crédito, somente será responsabilizado se ele exceder os seus poderes de cobrança, beleza? E, por fim, aqui o slide fala sobre o endosso mandato, que tem exatamente isso que eu expliquei para vocês. Eu dei em garantia. Se eu paguei a obrigação principal, se eu paguei o contrato de compra e venda, a pessoa me devolve esse título de crédito. Se eu não paguei, se eu não cumpri a obrigação principal, o endossatário passa a ser proprietário daquele título, beleza? Ele vai usar aquele título para garantia. Por fim, dentro de títulos de crédito, o instituto mais importante, esperado por todos, que é o aval, que é isso que vai cair na prova de vocês, que já caiu na prova oral do Rio de Janeiro, no último concurso, significa que o examinador gosta e conhece o Instituto do Aval, então vamos ficar de olho no aval. O que significa o aval, galera? O que significa o aval no título de crédito? O aval nada mais é do que o ato cambiário, né, um ato dentro da relação cambial, pelo qual uma pessoa, que é a avalista, se compromete a pagar o título de crédito nas mesmas condições que o devedor desse título. Isso lembra alguma coisa de direito civil? Essa garantia pessoal, ou seja, quando você consegue uma terceira pessoa que se compromete a pagar aquilo que, se você não pagar, ela vai pagar para você. O fiador. Não é pai e mãe, não. É o fiador. É o fiador. Muito bem. Acertou em cheio. Gente, o aval nada mais é do que uma fiança nas relações cambiárias. Nada mais é. Só que vocês não vão escrever isso na prova. Isso eu estou falando para vocês só para vocês entenderem o que significa aval, tá? Porque existem diferenças entre um outro, justamente por um ser de uma relação de direito civil e outra ser de uma relação de direito cambiário. Mas a natureza jurídica é a mesma.
O aval é uma garantia pessoal. Só que diferente da fiança, que é uma garantia pessoal de direito contratual, civil, o aval é uma garantia pessoal cambiária, beleza? É uma declaração cambial eventual, porque não é obrigatória, em que uma terceira pessoa garante o pagamento de um determinado título, tá? É como se fosse uma fiança, uma garantia pessoal. E aí eu pergunto para vocês, essa perguntinha sempre cai em prova. Sempre cai em prova e eu acho que pode cair em provão, porque é uma pergunta bem básica. Bem básica. Ih, ferrou, professora. Básica eu não sei. Ué, tá aqui para isso, não é verdade? A gente erra no treino para acertar na prova. O aval pode ser parcial? Pergunto para vocês. É possível o aval parcial? É possível você prometer pagar só uma partezinha daquele título de crédito? E aí eu falo para vocês, depende. Depende o quê, professora? Depende é complicado, hein? Depende. Por quê? Aqui a gente tem um conflito aparente de normas. Por que é aparente? Porque já temos uma resolução pela jurisprudência do que fazer nesse caso concreto. Ó, o artigo 897, parágrafo único do Código Civil, ele proíbe expressamente o aval parcial. Esse artigo 897, parágrafo único do Código Civil, fala assim: é vedado, ou seja, é proibido o aval parcial. Só que o artigo 30 da LUG, que rege tanto a letra de câmbio quanto a nota promissória, e na lei de cheque também existe artigo igual, fala assim: o pagamento de uma letra pode sim ser feito no todo ou em parte garantido por aval. E aí, professora, qual que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o Código Civil ou eu vou aplicar a lei específica da letra de câmbio? E aí eu lembro aqui para vocês a classificação de títulos típicos e atípicos. Lembra que a gente estudou? Os títulos típicos, que são regidos por lei específica, eu vou aplicar a lei específica ou eu vou aplicar o Código Civil, galera? Vou aplicar o quê? Claro, eu vou aplicar a lei específica, pô. Se ele tem uma lei específica para regulamentar ele, eu vou aplicar o Código Civil. É exatamente o artigo 903 do Código Civil, que fala: salvo disposição diversa em lei especial. O que isso significa? Significa que, em regra, aplica o que está previsto na lei especial. Se não tiver uma disposição expressa na lei especial, aí sim os títulos de créditos típicos vão ser regidos pelo Código Civil. Beleza? E aí, com base nesse artigo e nesse conflito aparente de normas, temos o enunciado 39 da primeira jornada de direito comercial, que fala que é possível, sim, o aval parcial nos títulos de crédito regulamentados por lei específica. Beleza? Então, caiu isso para vocês na prova. Faça uma remissão do artigo 897, parágrafo único do Código Civil, com o artigo 30 da LUG e com o enunciado 39 do CJF, beleza? Faça essa remissão, que se cair isso na prova de vocês, vocês vão saber essa resposta. E para fechar, títulos e aval aqui, para a gente fechar, pergunto para vocês: qual a diferença? A gente já viu que eles são institutos correlatos, mas quais são as diferenças entre o aval e a fiança? Isso também já foi pergunta de prova. Qual a diferença entre o aval e a fiança? Cara, primeiro a gente lembra da natureza jurídica. E a partir dessa natureza a gente vai pegar todas as demais diferenças. Primeiro, o aval é um instituto, a gente está estudando aula de direito empresarial, né? Então, o aval é um instituto cambiário. O aval é um instituto do direito cambiário. Ao passo que a fiança é um instituto do direito... Vocês estudaram fiança no direito civil. Muito bem. Então, primeira diferença, o aval é do direito cambiário e a fiança é do direito civil. O aval é um ato
unilateral de vontade, porque o aval tem que estar escrito no próprio título. Lembra do princípio da literalidade? Então, basta que o avalista escreva no título que está sendo o avalista que está colocando aquele título em aval. Ele sozinho está escrevendo isso. É um ato unilateral de vontade. Ao passo que a fiança é um contrato. Existe um contrato de fiança, beleza? Outra diferença, e essa diferença aqui que é importante porque vai doer no bolso essa diferença aqui, ó. A obrigação do avalista, gente, é principal e solidária. Olha que responsabilidade que o avalista está assumindo, hein? Se alguém te chamar para ser avalista, pensa 1000 vezes. É pior do que ser fiador. Então, a obrigação do avalista é principal ou solidária. O que isso significa? Significa que ele não tem o benefício de ordem. Então, ele responde diretamente pelo pagamento. Se a pessoa quiser, pode executar ele diretamente. Não precisa nem ir em face do devedor principal, porque ele vai ser principal também. A responsabilidade dele é solidária. Ele é principal. Diferente do que acontece na fiança, porque, em regra, a fiança, o fiador, ele tem responsabilidade secundária e subsidiária. Ou seja, em regra, na fiança, a gente tem o instituto do benefício de ordem, ou seja, o credor primeiro tem que tentar pegar o dinheiro com o devedor principal e, se não conseguir pegar com o devedor principal, aí sim pode executar os bens do fiador. Claro que pode se renunciar a esse benefício de ordem se tiver uma cláusula expressa no contrato de fiança renunciando a esse benefício de ordem. Mas a regra é o benefício de ordem, beleza? O avalista não tem essa regra, não. Ele sempre é solidário e direto. E, por fim, pelo princípio da literalidade, o aval constitui-se por uma mera assinatura na frente do próprio título, né? Enquanto o endosso é feito nas costas ou anverso do título, o aval é feito na frente do próprio título. Por quê? Porque todas essas declarações de vontade nos títulos de crédito tem que estar no próprio título, né? Porque senão fere o princípio da literalidade. Enquanto a fiança, ela é constituída por um documento escrito, que pode, inclusive, ser um documento em apartado, beleza? Um documento separado do contrato. E aí eu pergunto para vocês, e essa é a minha aposta de prova. Eu pergunto para vocês, aposta de prova para a defensoria, porque aqui vai misturar direito civil com direito empresarial e tem a ver pra caramba com o que a gente vivencia na prática com os nossos assistidos. Há necessidade de outorga conjugal para prestar aval e para prestar fiança? Lembra o que é outorga conjugal, galera? Vamos supor que eu sou casada num regime de bens e eu quero alienar um bem imóvel. Para eu fazer essa alienação, via de regra, o código exige que o meu cônjuge autorize. Lembra disso? Isso é outorga conjugal. É a autorização do outro cônjuge para a alienação de bens imóveis. E aí eu pergunto para vocês, será que eu preciso dessa autorização do cônjuge, da esposa, né, ou marido, no caso do aval e da fiança? Alguém sabe a resposta? Agora vai saber, porque não pode mais não saber isso não, porque isso é importante. Artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Ressalvado o dispositivo subsequente, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, né, obviamente, mas em todos os outros regimes, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, olha o inciso 3, que problema? Prestar fiança ou aval. Então, de acordo com a redação do artigo 1647, inciso 3, a fiança e o aval exige, sim, a outorga uxória ou outorga conjugal, certo? Ou vênia conjugal, né? Também chamado como vênia conjugal.
E aí eu pergunto para vocês, beleza, mas qual é a consequência? Qual a consequência se não tiver, né? Se uma pessoa que é casada prestou fiança, prestou aval e, pô, não tem outorga conjugal, qual a consequência? Bem, em relação à fiança é fácil, porque a gente tem uma súmula que vai dispor sobre o assunto, que é a súmula 332 do STJ. A súmula 332 do STJ prevê a fiança prestada sem autorização do cônjuge implica na ineficácia total da garantia. Não é só a partezinha do cônjuge, não. Ah, só vai ser a ameação dele que vai ser resguardada. Não. Implica ineficácia total da garantia. Aquela garantia não tem eficácia. Em relação ao aval, gente, pensa aí comigo se faz sentido de coração verde, se faz sentido a gente exigir para o aval a outorga conjugal, se o objetivo da porcaria do Instituto do Título de Crédito é ficar circulando e você não sabe quem são as pessoas da relação cambiária. Hoje tá com alguém, outro dia tá com outra pessoa, outro dia com outra pessoa, outro dia com outra pessoa. Aí eu peguei esse título, tem um avalista aqui. Como é que eu vou saber se esse avalista é casado ou não é, para eu saber se esse aval é válido? Entenderam o que eu tô falando? Faz sentido a gente exigir a outorga conjugal para o aval? Porque a fiança não fica circulando, gente. Fiança não fica circulando. A fiança é um estudo de direito civil, fica entre aquelas partes. Faz sentido exigir a outorga. Agora, o aval, cara, o título de crédito, ele fica circulando toda hora. Então, a pessoa que está dando um título de crédito, daqui a pouco vai ter um aval lá na frente, ela não vai saber quem era o avalista, não vai ter acesso aos documentos daquele avalista para saber se ele é casado ou não é, para ver se era ou não exigível a outorga, para saber se o aval é ou não nulo. Isso não faz nenhum sentido. E aí, por isso, e essa é a minha aposta de prova, temos o informativo 604 do STJ, que resolveu esse troço e trouxe uma segurança jurídica para a gente, né? Para não matar o Instituto do Aval. O que o STJ falou? Falou o seguinte, olha, vamos aqui fazer a típica distinção entre os títulos de crédito típicos e os títulos de crédito atípicos. Veja, o STJ não podia legislar, né? Ele não podia falar, dane-se, esse artigo 1647, inciso 3, em relação ao aval é nulo, não vale. Ele deu um jeitinho brasileiro, né? Ele falou o seguinte, o artigo 1647, inciso 3 é válido, mas ele só vai ser válido para os títulos de crédito regidos pelo Código Civil, já que esse artigo é do Código Civil, ele só vai valer para os títulos de crédito regidos pelo Código Civil. Então, só será necessária a outorga conjugal para os títulos de créditos atípicos. Em relação aos títulos de créditos típicos que possuem lei específica, não vamos aplicar esse artigo 1647, inciso 3. Não porque existe uma lei que fale ao contrário, mas porque não combina com esses institutos a outorga conjugal. Vai desnaturar a própria figura e a própria função dos títulos de créditos típicos, que é a circulabilidade. Então, essa decisão é louvável, né? Foi aplaudida pelos juristas de direito empresarial para trazer uma segurança jurídica ao aval e aos negócios jurídicos, né, cambiários, e ela é minha aposta para a prova de vocês no que tange ao aval, beleza? Entenderam? Agora, gente, a gente passaria a direito falimentar. Mas direito falimentar é grandinho também, tipo títulos, eu preciso pelo menos de 1 hora aqui para falar com vocês. Já são 1h10, né? Eu acho que vocês devem estar muito cansados. Em 20 minutos eu não consigo falar sobre recuperação. Então, eu já falei aqui com o Luiz e ele falou que eu posso depois dar uma aula extra para vocês, em uma outra oportunidade, um outro sábado, de 1 horinha só preciso de 1 horinha para falar com vocês sobre recuperação judicial e um pouquinho de falências, tá bom? Eu só tenho a agradecer, eu espero que vocês tenham compreendido esse turbilhão de matéria que a gente viu aqui hoje. A gente viu coisa pra caramba, gente. Foi
pouco tempo, mas eu tentei trazer o máximo de conhecimento possível. Eu selecionei os temas mais importantes de direito empresarial para a defensoria pública, porque aqui só tem coração verde no sangue na veia, né? Todo mundo aqui vai vestir a toga verde mais bonita do país, né? Eu sempre sonhei com a toga verde. Eu uso aqui, ó, na minha salinha, eu já tinha isso daqui, ó, quando eu era estudante. Porque quando eu desanimava, eu olhava para isso daqui, eu lembrava o porquê de eu estar estudando, me sacrificando, não indo para a festa, para aniversário, não fazendo as coisas que a gente gosta, né? A gente tem que ter um objetivo. E vocês estão seguindo o objetivo de vocês, estão aqui num sabadão, né? Que me ajudou, porque é chuvoso, então a galera não ficou com vontade de pegar aquele sol, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pela essa escolha de estarem estudando, de quererem se aperfeiçoar e principalmente parabéns pela escolha da melhor instituição desse país, que é a Defensoria Pública, que é uma instituição de coração verde, porque ela pretende ajudar as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, e eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer que o objetivo do defensor público é ser um agente de transformação social. E esse é o objetivo do nosso curso da Defensoria Popular, ser uma forma de transformação social, porque a gente quer vocês aqui dentro com a gente, tá legal? Foi um prazer. Dúvidas podem mandar pelo chat, mas não fiquem nervosos e nem fiquem felizes porque se livraram de mim ainda não. Vamos ter ainda uma aula extra de falimentar, beleza? Muito obrigada. Oi, gente. Oi. Me mostra o que te motivava quando você queria desistir. Eu abaixei a cabeça aqui para anotar e acabei não olhando sua motivação. É coisa boba, mas aqui, ó, é uma... bacana. Tá, eu agora tenho um jeitinho de motivação. Vou botar uma bonequinha verde também. Eu sou a louca. Essa droga tá gravando, né? Porque eu na gravação tento ser menos